Recentemente eu trouxe aqui no canal 5 bikes custando até 7 mil reais que valiam muito a pena e continuam valendo a pena, mas alguns de vocês perguntaram: será que tem bike até 6 mil reais que vale a pena? E sim, meus amigos, tem bikes até 6 mil reais que valem muito a pena, hein? Então aqui nesse vídeo você vai ver bikes com valor muito abaixo de 6 mil reais, bikes que estão sendo vendidas pela própria loja oficial aqui no Brasil, tá no Mercado Livre. Ah, mas nessa lista não tem bike de 1000 watts? Tem bike de 1000 watts sim. Ou seja, eu peguei bikes de estilos diferentes, na casa dos 6 mil reais até abaixo de 6 mil reais mesmo, que vão te atender, que podem te atender de acordo com a sua necessidade, beleza? Então assiste esse vídeo até o final e para você pegar as bikes com o melhor preço possível, na hora que eu vejo ali o preço barato e te mandar no seu WhatsApp, entra no meu grupo no WhatsApp, só clicar no primeiro link aqui na descrição. Quando você abrir esse link, você vai clicar ali no primeira opção, é o WhatsApp, é o canal do WhatsApp, beleza? E você também pode acessar esse grupo, esse link aqui, ó, no QR Code que está aparecendo na tela, tá? Lembrando que ali também aparece algumas listas, tem o patinete que eu comprei, tem as minhas listas aqui de bikes já separadas, tá? Dá uma conferida lá, fechou? E sem mais delongas, vamos aqui para primeira bike dessa lista, que é a EB5, rapaziada. Essa daqui é a primeira bike custando abaixo de 5.500, 5.490 reais aqui é o valor dessa bike. Você pode parcelar em 10 vezes essa bike. Se comprar com cartão de crédito do Mercado Livre, tem mais desconto ainda, né? Você ganha mais 35 reais de desconto e pode parcelar em até 12 vezes sem juros. Essa daqui é aquela bike que, mano, é pra você comprar. Não tem como não comprar essa bike aqui. O preço dela é muito baixo e ela é uma bike bem vendida aqui no Brasil, tá? Tem bastante avaliação aqui. Como a gente pode ver aqui, a nota dela é 4.7 de 5, uma nota boa. E bom, essa bike aqui ela tem um motor de 750 watts. A sua bateria é de 10.4 amperes-hora, tá? Então não espere um grande desempenho dela de autonomia por carga. Ela vai te entregar aí mais ou menos aí na casa dos 30 quilômetros, tá? Aqui fala até 35 km, mais de 35 quilômetros, na verdade, fala no anúncio, que nessa parte de baixo aqui, ó. Aqui na última linha fala, né, mais de 35 quilômetros de autonomia. Eu não contaria muito com isso, tá? Essa aqui é uma bike para quem quer andar até, 10 quilômetros para ir e 10 para voltar. Ou seja, um total de uns 20 a 25 quilômetros aí, você vai conseguir andar com essa bike com tranquilidade. Na maioria dos casos, é claro, dependendo do seu peso, dependendo do trajeto que você vai fazer, se você vai pedalar, se você não vai. Então existem todas essas variáveis, mas eu já tenho um vídeo aqui no canal dando dica de como aumentar a sua autonomia aí da sua bicicleta elétrica, tá? É só você depois clicar aqui nos vídeos aqui que vão estar embaixo na descrição. Vai ter o vídeo ali sobre autonomia. Depois você assiste lá para você fazer essa bike aqui chegar próximo dessa casa aí dos 30 quilômetros por carga, tá? E dando um zoom aqui na EB5, a gente vê que ela é uma bike que custa menos de 5.500 reais, mas ela tem suspensão frontal e tem suspensão traseira, tá? Isso daqui é uma coisa até que, vamos dizer assim, rara, porque é uma bike que custa muito pouco e entrega bastante pelo valor dela, tá? O acabamento dela é muito bom, muito elogiada pelo acabamento. O design dela, eu acho ela uma bike muito bonita, estilosa. Ela tem uma cara mais retrô ainda do que a minha V9 Max, por exemplo, ou a V40, né? O banco dela ali dá uma cara bem mais retrô para essa bike. Ela tem freio a disco e a iluminação dela conta com farol e lanterna. E aqui a gente consegue ver todos os conteúdos que vem na embalagem dela, tá? Ela vai vir com a roda da frente desmontada, mas aparentemente ela vem já com o guidão, diferente da minha bike, que eu tive que colocar o guidão, virar o garfo e tal. Essa daqui vai ser basicamente colocar a roda e o paralama dianteiro, que ele, pelo jeito, ele vai vir separado também. Então é uma montagem até mais simples, tá? Ela vem com kit de ferramenta, vem com uma bomba também, igual a minha também veio, tá? Você vai conseguir encher o pneu para depois você ir até o posto e calibrar ele corretamente. Ou então você vai lá e compra um calibrador, né? Um mini compressor aí, que eu acho que é a melhor opção, tá? Tem aqui no link também na descrição, na parte de acessórios, tem lá o compressor. Realmente não é luxo, não. É uma coisa boa que vai te ajudar. Você vai calibrar sua bike rapidinho ali. E não só sua bike, né? Se você tiver um carro aí na sua casa, moto, esse compressor vai te servir também, tá? Bom, ela vem também com um carregador. Vem com a chave aqui, né? Que é a chave da bateria. Vem com pedal. O farol, né? Que aqui eu acho que esse carregador aqui tá errado na arte aqui. Mas aqui é o farol, tá? Também é uma coisa simples de se colocar. Mas aqui você já percebe que ela não tem algumas coisas, né? Como alarme, por exemplo. E também não tem NFC, ok? Mas eu acho que
pelo preço, tá? E pelo que ela entrega, eu acho que a grande maioria das pessoas pode abrir mão disso daí tranquilamente. Também não vem com uma trava na roda frontal como vem a minha V9 Max ou a V40, por exemplo. Mas isso aí também é uma coisa que você pode comprar. Eu mesmo comprei, tá? A minha bike vem com aquela trava, mas eu comprei o cadeado, o lock da OnGuard, porque eu acho que ele é melhor. Se você for parar em algum lugar que você vai deixar a bike ali por algum tempo, o ideal é você ter um cadeado que você prenda a bike em algum lugar, né? Não só o cadeado da roda, porque por mais que elas sejam pesadas, essas bikes, nada impede de vagabundo querer levantar elas e levar e sair andando, né? Então, são coisas que faltam nessa bike que não vão fazer tanta falta assim, é melhor se tiver. Mas a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma bike custando menos de R$ 5.500, ok? Então, eu acho que vale a pena sim essa bike, tá? Um outro ponto importante é que você percebe que ela é uma bike para uma pessoa só. Ela não foi desenvolvida, não é feita para andar em duas pessoas. O banco dela não tem comprimento para isso. Ela não vem com um pezinho para colocar ali para um garupa, né? Então tem esse detalhe também. Mas novamente é uma bike custando abaixo de R$ 5.500 hoje, tá? Eu acho que ela entrega muito pelo valor dela, tá? Eu acho que vale muito a pena a EB5 aqui de 750 watts. Passando aqui agora para a próxima bike da nossa lista é a Nado K3, tá? A Nado K3 é uma bike de 750 watts também, porém ela tem um diferencial aqui, que é o seguinte, ela é vendida pela própria marca, da marca Nado, tá? Então se você quer ter um pouco mais de tranquilidade, tá? Essas bikes não costumam ficar dando muito problema, não tem muito o que ficar quebrando nelas e, enfim, eu já falei aqui em outros vídeos, são coisas de bicicletas, né? Câmbio Shimano, catraca, corrente, o freio a disco delas é de bicicleta. O que poderia dar problema, sei lá, uma controladora dar um problema? Caso isso aconteça, aqui você está lidando direto com a marca, né? Com a marca Nado. E é uma bike que está custando R$ 5.773. Sim, porque aqui embaixo ó, você tem o cupom. Você pode vir aqui, aplicar esse cupom aqui, que aí esse preço de 5.973 vai para R$ 5.773, tá? Também é uma ótima opção. Também é uma bike que tem suspensão frontal, suspensão traseira. Essa daqui já suporta levar duas pessoas, ou seja, por basicamente R$ 200 a mais ali, 200 e poucos reais a mais, você tá levando uma bike que já aguenta levar duas pessoas, né? Aqui na foto a gente já consegue ver ali, ó, pendurado aqui no guidão dela, que ela tem NFC. Então já vai ter algumas coisas a mais por um valor relativamente pouco, né, de diferença em relação à EB5, tá? Se você não liga para essas coisas, vai na EB5. Agora, se você pretende, de vez em quando, pelo menos, andar em duas pessoas, quer ter um conforto de ter um NFC, aí você vai aqui na Nado, porque também está com preço muito bom, tá? Uma coisa interessante que vem na Nado é essa travinha aqui, ó. Essa trava você coloca no disco, tá? Quando você parar em algum lugar, e você consegue aí ter uma segurança a mais aí, né? Uma barreira a mais de proteção na sua bicicleta. E existe um outro ponto muito importante aqui, esse sim é muito importante, que é a questão da bateria, tá? Ela tem uma bateria de 15 ampères-hora. Ela promete até 40 km de autonomia, essa bike aqui. E a Nado, de fato, eu acredito que ela já pode se aproximar mais disso mesmo, ficando acima da casa dos 30 km com mais facilidade em relação à EB5, porque ela tem mais amperagem, né? O amperes-hora funciona como se fosse o tanque de gasolina de um carro, tá? Quanto maior, mais combustível você tem para rodar ali as distâncias, tá? Ah, esse modelo aqui é vendido em duas cores, tá? Tem essa cor aqui que eu mostrei para vocês que é a prateada, mas também existe essa cor aqui dourada aí, ó. O que algumas pessoas vão achar bonitas, outras nem tanto, mas é uma bike diferente, né? Pelo menos você foge um pouco daquele padrão preto fosco. Em relação à nota aqui, a Nado K3 tem a mesma nota, né? 4.7 de 5, porém ela tem muito mais venda, tá? Então ela é muito mais avaliada aí e tem uma nota boa, tendo mais de 500 vendas só nesse link aqui que eu tô colocando do vendedor oficial, tá? Partindo agora para a próxima bike desse vídeo, essa daqui é a F6 Pro S, é uma bike da Runway. Runway é a marca que eu comprei o meu patinete. Eu já posso adiantar para vocês que, olhando assim a questão de acabamento e estrutura, eu não sei se já saiu um vídeo aqui no canal, ou ainda vai sair um vídeo de eu andando com patinete mesmo. E uma das coisas que eu percebi é a questão do silêncio
e do conforto, além, claro, do acabamento do patinete ser muito bom, tá? Eu gostei muito, então essa daqui já é uma marca que eu recomendo, porque realmente os produtos, eles estão trazendo produtos de qualidade aqui para o Brasil e com preço competitivo. Essa bike, ela tem 900 watts, ok? Não chega a 1000 watts, mas ela tá próxima. Só que existe um detalhe aqui, tá? Que muita gente não leva em consideração. Ela tem 900 watts, mas ela pesa 33 quilos. A minha bike pesa mais de 42 quilos, acho que uns 45 quilos, eu não lembro agora de cabeça. Então, de fato, essa bike tem 900 watts de potência, porém, ela pesa muito menos, tá? E isso vai fazer diferença no desempenho da bike. Então, essa bike aqui, ela pode chegar a uns 45 km por hora. A minha bike desbloqueada chega na casa dos 48. Percebe como é bem próximo, né? E a bateria dela é uma bateria de 10,4 amperes-hora. Sim, é uma bateria menor, tem menos amperagem, porém ela entrega até 50 km de autonomia. Então, você vê como é relativo, né? Sim, ela tem uma bateria com uma amperagem um pouco menor, ela tem um motor um pouco mais fraco, mas ela pesa menos. E isso vai fazer diferença, tá? Na hora de você pegar uma subida com essa bike, você vai sim ter um desempenho muito similar a uma bike de 1000 watts que pesa muito mais. Entende? E esse é um outro ponto importante, tá? Essas bikes que eu tô falando aqui, você só vai ver alguma diferença mesmo na hora de você pegar uma subida, tá? Que você vai ter que pedalar um pouquinho mais de força, mas ainda assim um pedal assistido muito suave, muito tranquilo de se pedalar. Eu mesmo, quando eu tenho que pedalar com a minha bike, eu deixo numa marcha um pouco mais pesada por preferência, tá? Eu gosto de pedalar sempre na marcha 3, mas daria para eu pedalar tranquilamente numa marcha bem mais leve e praticamente nem sentir esse pedal, tá? E no reto, no plano, você não vai ter diferença nenhuma para uma bike de 1000 watts. E além disso, essa daqui é uma bike mais versátil, né? É uma bike dobrável, então você vai conseguir levar ela no carro, guardar ela no apartamento com muito mais facilidade. Além dela ser dobrável para você entrar no elevador, caso você precise subir com escada, ela pesa muito menos, lembra? Então, ela também vai te ajudar nisso, tá? Um outro ponto positivo é que você consegue regular tanto o banco quanto o guidão, o que faz com que pessoas de 1,60 m ou 1,90 m vão conseguir andar com essa bike aqui tranquilamente. É só você achar o ajuste perfeito para você ali. E também o quadro dela, por ser esse quadro de bike dobrável, é levemente mais baixo do que os quadros das outras fat bikes, como a minha V9 Max, por exemplo, facilitando aí o seu embarque na bike, né? Um outro ponto que é importante, vocês já viram aqui, é que ela é uma bike para uma pessoa só. Mas você até pode colocar, existem bancos que você coloca naquele garupa ali, naquele bagageiro da bike, dá para colocar um estofadinho ali, e aí você consegue adaptar para levar uma outra pessoa ali, tá? Mas ela é feita para rodar principalmente com uma pessoa apenas. Ainda nessa foto a gente consegue ver o painel dela e consegue ver que aqui é uma bike também com menos recurso, vamos dizer assim, tá? É o painel, é o farol ali na frente, a lanterna, e é isso. Não tem seta, aqui você não vai ter NFC, não tem essas coisas. Mas você tem versatilidade e você tem facilidade em levar ela, em deslocamento dela, para você levar ela para uma praia, dentro de um carro, ou guardar dentro da sua casa, do seu apartamento, com muito mais facilidade. E se você for deixar ela no estacionamento do seu apartamento ou na garagem da sua casa, ainda assim você consegue remover a bateria dela, tá? Todas as bikes aqui, inclusive, são com bateria removível. Você consegue remover e levar elas para carregar na sua casa tranquilamente. Essa foto do anúncio eu acho ela bem interessante porque mostra o tamanho da bike, né? Ela é uma bike que, quando dobrada, ela fica bem pequena, ela fica com menos de 1 metro aí de largura e 1 metro de altura, né? E como eu falei para vocês, né? Eu nem tinha visto isso aqui, mas a altura recomendada é entre 1,60 e 1,90 aí. Você vai andar tranquilamente com essa bike. Aqui nós temos uma bike com uma nota um pouquinho melhor, tá? Ela já tem 4,8 de 5 e também já foi bem vendida, né? Mais de 100 vendas só nesse anúncio aqui. E é o seguinte, o valor dela tá de 5.999 na cor preta. Porque se você vir aqui e escolher a cor cinza, você vai pagar 5.819, tá? Um valor muito bom por uma bike muito boa. E também você pode escolher a opção da cor vermelha, que também fica mais barata, tá? 5.819. Então, a não ser que você queira muito que a bike seja da cor preta, é só você vir aqui, trocar aqui a cor da bike, né? Por exemplo, essa cinza aqui, ó, que é uma cor bem neutra, caso você não goste do vermelho. Você vai pagar R$ 5.820 aí praticamente em uma bike de qualidade e
vendida pela própria marca aqui no Brasil, tá? Loja oficial da marca no Mercado Livre. Passando agora aqui para próxima bike, essa aqui é a última, mas no final aqui ainda tem um bônus, tá? Tem mais uma outra bike que eu vou mostrar para você aqui que é interessante, mas calma. Primeiro vamos ver essa daqui. Essa daqui é a HDJ, que é uma bike de 1000 watts da HDJ, também vendida pela própria loja aí, aqui no Brasil. E essa daqui é basicamente a mesma coisa que a EB5, tá? É bem similar, até o desenho da bike aqui, se a gente olhar, ó, vamos dar um zoom aqui, ó. É bem similar ao desenho do quadro da EB5, né? Só que ela tem 1000 watts de potência. Essa aqui é a principal diferença dela aqui. E aqui, a bateria dela tá falando que é 18 amperes hora, tá? Aqui nessa parte do anúncio. E aqui embaixo, tá falando que é 15 amperes hora, ok? Se a gente vir aqui no anúncio aqui, mais para baixo, ó, 15 amperes hora. Mas é o seguinte, essa bike ela te promete, no final das contas, né, o que interessa é que ela te promete uma autonomia de até 50 km, tá? Então eu acredito que essa bike aqui, você sabendo andar, você indo aqui no canal e vendo o meu vídeo sobre autonomia, você vai conseguir sim ter uma autonomia na casa de uns 40 km aí por carga. O que tá mais do que ótimo pelo valor dela. Eu dei uma roubadinha aqui, né, porque ela ficou R$ 6.096 aí, mas você pode comprar em 10 vezes sem juros, o que vai dar R$ 10 a mais na parcela, né? Dos 6 mil aí daria R$ 600, tá dando 610 aqui. E se você comprar com o cartão do Mercado Livre, você pode parcelar em até 12 também, e você vai ter mais R$ 35 aí de desconto. Então, eu fugi um pouquinho dos 6 mil, mas eu acho que vale a pena, tá? Que é uma bike muito interessante, uma bike boa também. Aqui nós temos um pouco menos de venda, mas as vendas que foram feitas dela foi uma venda de boa avaliação, e existem outros links, tá, dessa bike aqui. Então ela tem mais venda em outros links, ok? E pelo menos aqui no comentário, como essa daqui só tem um comentário, acho que dá pra gente ler, tá? A pessoa comentou aqui, ó, linda, potente, cumpre o que promete, amei. Então a pessoa avaliou positivamente essa bike aqui, tá? E um outro ponto interessante é que ela promete, com a ajuda do pedal assistido, é possível pedalar 70 a 80 km por carga, tá? Eu não vou falar para você que você vai conseguir isso daqui não, tá? Agora rodando, que nem eu mostro lá no vídeo, sem pedalar mesmo, você vai conseguir tranquilamente aí na casa dos 40 km de autonomia com essa bike aqui, tá? E como eu falei para você, agora aqui no final vou deixar o bônus, que é basicamente o seguinte, é a EB5, aquela primeira bike que eu mostrei para você, só que na sua versão com 1000 watts e uma bateria de 18.2 amperes hora, tá? Aqui você vai ter uma bike muito top. Aqui você já tem muito mais possibilidades por R$ 6.300, tá? Aqui ela tem aplicativo, você tem 1000 watts, você tem uma bike que vai te entregar uma autonomia, segundo o anúncio, de até 88 km por carga. Novamente, vamos baixar um pouco as expectativas, tá? Aqui talvez, provavelmente você vai conseguir 50, até um pouco mais de 50 km por carga. Isso aqui é uma autonomia da FT03 e da V40 Pro, tá? A V40 Pro também tem uma bateria de 18 amperes hora, igual a FT03, só que a EB5 aqui, na sua versão de 1000 watts, ela tem uma bateria de 18.2 amperes hora. É um pouquinho a mais, mas que pode fazer uma diferença, e sim, você vai conseguir rodar aí nessa casa de uns 50 km por carga, tá? Se você rodar direitinho e tal, seguir as dicas lá, provavelmente você vai conseguir. Só que ela continua tendo alguns poréns. É uma bike para uma pessoa só. Aqui você não tem farol com seta, NFC, esse monte de coisa você não tem. Cadeado, não tem isso, tá? Mas, novamente, são R$ 6.300 que você pode parcelar em 10 vezes sem juros, e novamente, se comprar com cartão do Mercado Livre, aí você pode parcelar em até 12 vezes sem juros, e você vai ter uma autonomia de uma V40 e uma bike muito mais barata, tá? Novamente, o cadeado você pode comprar a parte, né? Que é o que estaria faltando aqui. Até seta tem como comprar no Mercado Livre aí para você colocar na bike. Então, eu acho que é uma bike que vale muito a pena hoje, tá? E esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, que tenha te ajudado de alguma maneira aí a escolher a melhor bike para você. Tentei mesclar aqui alguns tipos de bike, né? Custando até R$ 6.000. Sim, dá para você comprar bikes muito boas, custando até R$ 6.000, só que não demora não, porque esses preços não ficam por muito tempo, tá? Aí daqui 3, 4, 5 dias o preço já mudou, já subiu, e aí já passou, meu amigo. E para você não perder os melhores preços, as melhores ofertas, entra no meu grupo do WhatsApp, tá? O link tá aqui na descrição. Ou então aponta a câmera pro QR Code que tá aparecendo aqui
Então é isso, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, tamo junto e fui, rapaziada!